gente sabe que isso tem pegado muita gente de jeito. E eu sei que muita gente luta para ficar livre do cigarro e diz que não consegue. Eu sei que você talvez saiba já que ele é a principal causa de mortes evitáveis em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, que o cigarro causa 6 milhões de mortes no mundo por ano e a maioria em países de baixa e média renda. Então a organização está sempre alertando que essa tendência não pode continuar porque o número de mortes ligadas ao fumo deve aumentar até para 8 milhões ao ano em 2030, que é um número absurdo, e a gente, de alguma forma, tem que mudar essa história. O grande X da questão é que, além da dependência física, a gente sabe que também tem uma dependência psicológica. As pessoas associam comportamentos e situações ao ato de fumar, né? Mas eu já conversei com o Dr. Sidney Quioro, que é neuropsiquiatra, e ele disse que vai nos ajudar a entender o perfil psicológico do fumante e dar dicas de como acabar com esse péssimo vício. Dr. Sidney, vem cá. Obrigada por ter vindo, Eu que estou viu? feliz de estar aqui com você, Bem. Muito bom te receber sempre. Obrigado. Vamos sentar aí, então, para a gente ajudar a turma aqui. A produção já separou uma série de medicamentos, adesivos, chicletes e tem o livro também aqui do Dr. Sidney Quioro, Entenda Suas Emoções. Isso tudo a gente vai também comentar, porque com certeza podem te ajudar bastante. Não é verdade? Sim, sem dúvida. Então, a gente tem lá um arsenal, tem uma equipe para ajudar o pessoal que está em casa a se livrar desse vício, né? E vamos começar assim. Cultura é poder. Quanto mais você sabe, mais você pode. Então, tudo isso que você vai aprender aqui hoje vai ajudar demais a largar o cigarro tão horroroso, né? Ok. Então, vamos começar com essa explicação da dependência emocional. Como é que é isso? É tão simples, mas tão simples. Se as pessoas soubessem como é simples, teriam muito mais facilidade de se livrar. A gente fala, problema psicológico, é fator psicológico. É porque antigamente era glamuroso. Eu vejo que nos jovens ainda ele empresta um quê, mas tão errado, de maturidade, né? O jovem acha que ficou grande porque fuma. Na verdade, foi pequeno. Olha, houve uma época que era moda fumar. Né? A turma não tinha ideia do mal que faz. E moda é moda, então havia uma moda em que você está com cigarro era elegante. Então mocinhas de 18 anos aprenderam a fumar porque era elegante. Isso foi moda, mas já passou. Já passou, não é mais. Né? Isso foi há 40 anos atrás. Então, para quem não sabia, tá fora de moda Tá fumar. fora de feio moda. Fumar, tá? Bom, e aí? Mas como é que a gente cuida agora para desconstruir essa imagem que um dia foi passada pra gente? Então, vamos olhar de uma maneira que possa ser bem útil para todo mundo. Tá. Primeiro, você precisa, não é que você quer, você precisa parar de fumar, senão você vai morrer mais cedo e morrer com doenças que judiam muito. Então, você está disposto a parar de fumar, primeira coisa. Segunda coisa, você tem que saber que você fuma por duas razões. Uma química e uma emocional. Para você parar de fumar, tem que tirar as duas. Tirou a química, que existe um monte de métodos que vocês vão falar aqui hoje, você para de fumar. Mas para você não voltar a fumar, porque é comum, para e volta, para e volta. Para você parar e não voltar, aí você tem que saber lidar com o fator emocional, que é muito simples, nós vamos falar dele hoje, entende? É a parte mais fácil e então, sem riscos. Então vamos tentar resolver já essa parte emocional. Sim. Me fala um pouco do que é que a gente pode fazer para cuidar desse lado. Muito simples. Eu vou dar um exemplo e depois você me pergunta o que você quiser. Então, por exemplo, a pessoa, qualquer coisa deixa ela ansiosa, a pessoa que fuma, né? Qualquer coisa deixa ela ansiosa. Ela cata o cigarro e põe na boca. Por que ela pôs o cigarro na boca? Por causa da ansiedade. Entendeu? Então, ansiedade é uma emoção. Ela sentiu ansiedade. Na hora que ela sente ansiedade, forma uma correntezinha elétrica no cérebro dela. Essa ansiedade, no caso dela, já tem um caminho próprio, já vai direto para o cigarro. Se ela enxergar isso, puxa, eu estou ansiosa e vou fumar. Espera aí. Então eu vou fumar. Por que eu vou fumar? Porque eu estou ansiosa. Aí que está o segredo. Primeiro, o que eu estou sentindo? Ansiedade. Tá. Segundo, o que essa ansiedade está me informando? Que tem uma coisa me incomodando. Terceira, qual o jeito de eu lidar com essa coisa? Qual a solução para essa coisa? Entende? Então, se você percebeu a emoção que está te levando a fumar, que em geral é ansiedade, entendeu?
por que você está ansiosa e como você vai resolver a ansiedade, você não vai fumar. Entendeu? Tá, então a gente já tem aí um caminho emocional para percorrer, que se você percorrer, você vai ver que facilita. Agora, mesmo assim, a gente sabe que largar um vício é mesmo difícil, né? Tem muita gente que consegue, que encontra força de vontade para largar o vício, muitas vezes o vício do cigarro sozinho, e tem gente que recorre até grupos de apoios. Aliás, tem grupos de apoios que fazem trabalhos seríssimos, viu, doutor Sidney? Excelentes, A gente foi excelentes. conhecer um programa de cessação do tabagismo, que é do Hospital do Coração, lá do HCOR. Eu fiquei impressionada com o que a gente ouviu e o trabalho é muito bem feito. Vamos assistir juntos? Depois a gente continua conversando. Presta atenção que também vai te ajudar. Meu nome é Silvia Cura Ismael, sou psicóloga e eu coordeno um grupo de cessação de tabagismo, que é um grupo que geralmente leva de 8 a 9 semanas para acontecer, uma vez por semana. E nesse grupo nós costumamos tratar as pessoas que querem parar de fumar. Também podemos associar esse tratamento a algum medicamento que existe hoje para a cessação. Hoje em dia nós temos a reposição de nicotina, o antidepressivo e uma outra medicação que controla o prazer de fumar. São essas 3 medicações que geralmente se utilizam, ou a gente pode fazer uma regressão gradativa, ou seja, ela vai diminuir o número de cigarros fumados em 15 dias e no 15º dia ela cessa e continuamos então sempre o acompanhamento desse paciente nas sessões subsequentes. Cada sessão subsequente, a partir do momento que eles estão parando, nós costumamos observar o estresse que acontece nesse processo de parada, quais as dificuldades maiores. Eu peço para eles trazerem as situações mais difíceis para nós podermos conversar e buscarmos soluções. Então, esse tipo de abordagem psicológica, ela ajuda a pessoa a ter uma busca de alternativas que não seja fumar. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que nós temos que levar em conta quando nós tratamos um fumante é esse trabalho multiprofissional, com o médico, com o psicólogo, se for necessário, uma nutricionista, para que nós possamos também orientar a parte nutricional, para que ele não comece a trocar o cigarro por comida e ter esse foco realmente do todo desse paciente. Não basta somente você dar o remédio e mandar esse paciente para casa. Os estudos mostram que quando você faz esse tipo de coisa, você não acompanha esse paciente, ele fatalmente vai tomar o remédio de uma forma inadequada ou não vai tomar o remédio, no final das contas, ele começa a tomar e para, e aí ele fala, não adiantou nada, não parei de fumar. Esse paciente ele tem que ser acompanhado nesse processo todo. Doutor Sidney, é isso que o senhor vê com seus pacientes no seu consultório também? Precisa de um acompanhamento, e muitas vezes? Indiscutivelmente, sempre. Sempre quer parar de fumar, entenda que você tem uma dependência química e uma dependência emocional. A dependência química tem um monte de métodos que fazem você parar de fumar. Só que se você parou de fumar e fica nisso, você vai voltar. Parou de fumar, resolveu a primeira parte, a parte química. Aí você tem que cuidar por alguns meses da parte emocional, que é muito simples. Não é um tratamento psicológico. Você vai aprender a lidar com as suas emoções. É um treinamento, por isso é simples e de excelentes resultados. Na verdade, então, o cigarro ele é quase que uma fuga. A pessoa não pensa no que está sentindo, na emoção que brotou ali e vai para o cigarro, é isso? Rigorosamente isso. Tá. Porque tudo que se passa no cérebro são correntezinhas elétricas. Então, ela vai sair, por exemplo, sente uma emoção, formar uma correntezinha. Ela pode sair pelo caminho certo ou errado. Quando ela sai para a boca fumando ou comendo, é errado. Quando ela sai encontrando soluções, é certo. É o caminho certo. Então a gente vai treinar essas correntes para que elas caminhem para a solução. Isso. E não que elas venham para a boca para a gente comer ou... Todo mundo teria que ter uma informação básica. Emoção é uma indicação que deve levar a soluções. Emoção é o GPS da vida. Então, sem GPS, a menos que você saiba o caminho, né? Você vai errar o caminho. Você vai fazer um caminho errado. Em vez de ter soluções, você vai ter problemas. Com o GPS, você chega aprendendo a lidar com as emoções
eu não consigo transmitir em palavras o que eu vejo de mudança para melhor. Mas muda muito, né? Demais. É tanto que ele não consegue nem traduzir. E eu fico pensando também numa coisa. O primeiro passo para a gente achar a solução para as nossas emoções é a gente assumir que tem emoções. Então não adianta você hoje, que fuma seus 2 maços de cigarro por dia, um atrás do outro, falar assim, mas eu não fumo por emoção nenhuma, eu nem percebo. É bom você olhar para você. Às vezes a gente foge de se olhar e de se conhecer. Precisa se conhecer, né? As pessoas, em geral, têm medo das próprias emoções. E eu acham não que quero sentem. sentir ansiedade, eu não quero sentir medo, entende? Eu não quero sentir angústia. E não tem problema, né? A gente já falou aqui sobre emoções ruins. As emoções ruins, elas nos levam para um caminho bom, gente. Para um caminho de Como crescimento. dor, entende? A né? pessoa, eu não quero sentir dor. Pelo amor de Deus, se você não tiver dor de dente, você vai perder todos os seus dentes. Verdade. Se não tiver uma dor de barriga, você vai morrer de apendicite. Se não tiver dor, medo, vai correr muito perigo, vai se machucar. Então, as sensações e as emoções são alarmes, são indicadores. Então, sensações como dor, frio, é para você se proteger. Emoções, todas elas, te dão soluções. Maravilha. A gente vai continuar conversando, porque tem muita coisa ainda para ser dita aqui para te ajudar a parar de fumar, tá? E eu sei que a gente vai conseguir, hein? É hoje, grava esse dia. Você vai falar assim, parei de fumar no dia 28 de novembro de 2013. Eu tô sempre achando que eu já tô em 2014, doutor Sidney. A gente volta a falar um pouquinho sobre o vício do cigarro e sobre alguns métodos para você largar de vez o cigarro. Existem alguns produtos disponíveis no mercado e eu vou pedir agora, Rivaldar, mostrar ali pra gente. Tá ali na mesa, a gente tem pílulas, chicletes, tem adesivos e é uma série de produtinhos que você encontra na farmácia, você já está vendo aí, e que facilitam mesmo e que se você for usando devagarinho, de acordo com o que o médico pedir, você tem lá um tratamento para sua dependência química do cigarro. Agora, a psicóloga e coordenadora do programa de cessação de tabagismo do Agacor, que é a Silvia Cura Ismael, explicou mais sobre tudo isso. E a gente vai ver esse vídeo agora. Pode rodar. O cigarro eletrônico, como vem sendo aí difundido, ainda não é comprovado que ele é adequado para a cessação, porque o cigarro eletrônico também tem nicotina e tem outros produtos químicos que nós não sabemos ainda que tipo de malefícios pode causar no organismo. Tanto que o cigarro eletrônico no Brasil ele não é permitido a venda. A Anvisa proibiu a venda do cigarro eletrônico aqui no nosso país. Pois é. Então é bom a gente também ficar consciente de todas as novidades, a gente precisa de informação para a gente usar aquilo que é eficiente, tá? E a própria Silvia deixou algumas dicas para que você que está em casa, em qualquer lugar do país, também possa aproveitar métodos comprovadamente eficazes, métodos que vão te ajudar a largar o cigarro. Vamos ver agora. Se você quiser tentar parar de fumar sozinho num primeiro momento, eu darei algumas dicas importantes. Marque um dia para jogar o seu cigarro fora e a partir daquele dia comece a fazer atividade física, tome 1 ou 2 copos de água gelada cada vez que tiver vontade de fumar e se tiver vontade de colocar alguma coisa na boca, uma cenourinha crua em palito, ajuda você a tapear a boca e a ocupar a sua mão ao invés de querer buscar o cigarro. Então essas são algumas dicas importantes. Você pode também usar o chiclete diet, cristal de gengibre, pau de canela e cravo para mastigar. Então são algumas dicas que nós utilizamos também nas sessões de terapia como controle comportamental para a cessação do cigarro. E olha, a gente também deu uma pesquisadinha sobre a questão de engordar depois que para de fumar. E o fato é que algumas pessoas engordam sim porque fazem a substituição, como a gente acabou de ouvir as dicas da Silvia, de coisas que não vão engordar, ao contrário, né? Comer cenourinhas, colocar a canela, o cravo na boca, não tem nenhum problema. Muita gente acaba trocando o cigarro por balas com açúcar o dia inteiro, com doce, com comida, e aí não tratam as emoções e acabam trocando só a compulsão. Então, para você largar esse vício e não engordar, é só fazer escolhas certas. Agora vem cá, porque para a gente cuidar dessas nossas emoções e não cair numa nova compulsão, Dr. Sidney Quioro tem mais a nos ajudar, não é isso, Dr. Sidney? Com todo prazer. Então, além da gente tratar, tentar fazer o caminho correto das nossas emoções para
o solucionamento delas, o que a gente pode fazer na hora que a gente decide largar o cigarro? Então, primeiro tem informação, que você vai fazer 2 tratamentos. Um para parar de fumar e um para continuar sem fumar. O de parar de fumar, aqui tem um monte de métodos, a H-Core dando informações importantíssimas. Só que você tem que saber que de todos os métodos você vai escolher um ou vai procurar saber mais. É importante que você obtenha todas as informações, porque eles vão vencer uma dependência química. Então, os processos têm 2 lados, tem as vantagens e as desvantagens. E é muito importante você estar ao par das desvantagens na hora de você escolher o método que você vai usar. Esse seria o único cuidado. Se estiver na mão de pessoas competentes, como a H-Core ou médicos, eles já vão te falar isso. Mas, de qualquer jeito, se lembre que tem 2 lados, você tem que saber os 2, saber os riscos. Tá. Escolheu, fez direitinho, parou de fumar. Agora é que entra esse outro lado, entende? A partir do momento que você parou de fumar, você tem que fazer alguma coisa para... Não é psicoterapia, não é tratamento, é treinamento, é aprendizado. Você tem que agora fazer alguma coisa para aprender a lidar com as suas emoções. E o que a gente aprende nesse treinamento? Quais são as dicas que o treinamento passa para quem está querendo lidar com as emoções? Olha, primeiro essa informação básica, que a emoção é um GPS. A emoção é uma indicação que leva a soluções. Então, você não vai olhar a tua emoção como poesia, certo? Como poesia, ela é um divertimento. Mas, na verdade, a emoção é muito séria. Na vida, você tem 4 coisas muito sérias. A percepção, que é você enxergar o fato. A emoção, que é o que aquele fato te causou. A solução, que é fundamental. E depois a ação. Então, você vê que a emoção é 1/3 das 4 coisas fundamentais da vida. Então, a primeira coisa, você tem que saber que a emoção não é brincadeira. É coisa séria, de extrema importância, e que se você usar errado, você vai fumar, mas não é só fumar, você pode engordar, você pode ter gastrite, colite, pressão alta, um monte de coisa, porque uma emoção é uma correntezinha elétrica. Se ela sair pelo corpo, por onde ela sair, ela vai ativar, e ali você vai ter problemas. Se ela contrair a artéria, você vai ter pressão alta. Foi para o estômago, forma ácida, você vai ter gastrite. Então, primeiro, primeira informação, primeira coisa que você tem que saber, emoção é coisa séria, não é poesia. Segundo, bom, já que é uma coisa séria, então aprenda a usar. Primeiro, para que serve? Para indicar sempre alguma coisa. Tudo que você sente, você está com medo, a emoção medo indica que há um perigo. Você está com raiva, a emoção raiva indica que de alguma forma você foi prejudicado. Cada emoção indica uma coisa, entendeu? Então a emoção é assim, a emoção está no meio. Então sentiu uma emoção, de um lado você olha, o que ela está me indicando? Né? Que há um perigo. Do outro lado, qual que é a solução? Como eu vou me proteger? Isso para absolutamente todas as emoções, entende? Ah, estou com tédio. E que emoção boba? Nada disso. O tédio diz que você é uma pessoa que tem energia e não está tendo onde pôr. Solução, ponha corretamente. Veja algo de bom, de interessante, que você possa fazer na hora que você está com tédio. Porque senão, você vai comer, você vai fumar, entendeu? Muito bom. Gostei da gente não menosprezar também nenhum tipo de emoção, né? Nenhum tipo de emoção. É claro que, como emoção é uma indicação, às vezes você pede, olha, me indica onde que está aquele copo. É uma indicação mínima. Às vezes você fala, puxa, como é que eu chego no outro lado da cidade? É uma indicação grande. Mas pequeno ou grande é sempre indicação. Toda emoção está te indicando alguma coisa. Perfeito. A gente vai continuar falando sobre tabagismo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as leis e a gente precisa realmente entender bem esse assunto. E eu fiquei aqui, enquanto o doutor Sidney estava falando, pensando no que leva as pessoas a fumarem, que a gente já até salientou no começo, já foi moda. O jovem acha que porque vai colocar um cigarro na boca vai ficar mais maduro ou vai ser mais respeitado. Talvez as pessoas achem um passatempo no cigarro, quando na verdade a gente precisa entender que tudo isso tem lá uma raiz na emoção. Mas também é importante você pensar no que é que vai fazer com que você queira parar de fumar. Porque esse é o começo de toda a questão. Começo de tudo. Porque a gente já sabe, eu já até falei aqui, do que diz a Organização Mundial da Saúde, do perigo que você tem de ter várias doenças, do perigo que você tem de morrer se continuar fumando. Mas se mesmo assim nada disso adianta, a gente pode dar uma cutucadinha aí nesse seu ato de fumar.
não é? Sim, e aí sim. você em casa pensar também o que é que te levou a fumar e se isso tudo que te levou a fumar faz sentido, se é real. Porque na maioria das vezes é uma grande fantasia, né? Exato, mas rigorosamente isso. Fumar é uma fantasia, mas uma fantasia que leva a sérios problemas. E por conta disso é que hoje já estão sendo estudadas e discutidas algumas leis importantes. Eu particularmente acho que a indústria e a publicidade não podem mais invadir a casa da gente contando mentira, dizendo que é bonito, que é um ato heróico, que é um ato chique fumar um cigarro. A gente já sabe que não é, mas eles não podem continuar mentindo. A gente volta já já para falar mais sobre isso, tá bom? Vamos continuar aqui com o Dr. Sidney Quioro para responder as nossas dúvidas, mas antes eu quero que a gente entenda um pouquinho com a Mônica Andrés, que é vice-diretora da Aliança de Controle do Tabagismo, sobre leis de prevenção ao tabagismo. O que é que acontece hoje no nosso país? Pode rodar. Meu nome é Mônica Andrés, sou psicóloga, sou vice-diretora da Aliança de Controle do Tabagismo, que é uma ONG, uma organização não governamental, que trabalha pela prevenção e controle do tabagismo no Brasil. Então, nós atuamos fazendo campanhas, fazendo pesquisas e também acompanhando o quanto o Brasil implementa de medidas que podem diminuir o consumo de tabaco no país e, com isso, diminuir o impacto do tabagismo na saúde e na vida das pessoas. A gente tem que lembrar que a maior parte das pessoas que começam a fumar são jovens, então são basicamente adolescentes, né? 90% das pessoas que começam a fumar antes dos 18 anos de idade. Então a gente precisa ter esse foco na prevenção. Então, basicamente o que a Aliança de Controle do Tabagismo faz é verificar e cobrar que essas medidas sejam implementadas no Brasil e também informar a população sobre a importância disso, a importância das pessoas saberem, terem acesso à informação, acesso ao tratamento, para que a gente tenha cada vez mais uma redução do tabagismo no país. Uma das coisas que nós defendemos é a regulação também do ponto de venda, né? Que não tenha propaganda no ponto de venda e que o cigarro possa ser vendido da maneira como ele é em outros países, né? Às vezes até em armários fechados ou dentro de uma gaveta, né? Ele não precisa ficar exposto e nem ser tão atraente para as pessoas mais jovens, especialmente. Uma conquista importante foi a Lei Antifumo em São Paulo, que a gente teve uma ótima adesão por parte da população e também dos donos dos estabelecimentos, de maneira que até outros estados acabaram também seguindo essa mesma medida. Então a gente teve 8 estados adotando leis semelhantes à lei de São Paulo e finalmente tivemos também até a aprovação de uma lei federal sobre esse tema, que proíbe o fumo então em áreas fechadas, em locais públicos em todo o país. Antigamente, se você lembrar, aqui em São Paulo, se fumava muito, especialmente em barzinhos, em balada, e aquilo era considerado normal e, de certa forma, até estimulava o jovem a fumar naquele ambiente. Eu me recordo, né, naquela época em que a gente já estava trabalhando, né, pela adoção da lei antifumo, que a minha filha mesma, adolescente, chegou a me dizer que seria impossível acabar com o cigarro nas baladas, de tanto que isso era frequente na época. E a gente viu que foi possível, né? A gente viu que com a conscientização das pessoas, com vontade política, com o apoio dos próprios fumantes, né? Isso mudou, né? A gente vê hoje o benefício que é você conseguir sair à noite e não voltar totalmente, né, com cheiro de cigarro e nem com vontade de fumar por ver todo mundo fumando ao seu lado. Eu acredito que cada um de nós tem muita importância nesse processo de mudança que a gente quer para o Brasil. E isso não só na adoção dessas medidas, dessas políticas que visem a controlar o tabagismo e também a promover a saúde das pessoas, mas às vezes até na sua própria vida, né? O fumante muitas vezes também se sente desencorajado de falar, eu não consigo parar de fumar, é muito difícil, né? Eu tento, eu gostaria, mas é muito difícil para mim conseguir isso. E a gente, na verdade, observa que é possível, né? É preciso acreditar, às vezes é preciso tentar mais de uma vez, né? Na verdade, insistir naquilo que a gente acredita, porque isso traz resultados, né? Eu acho que isso não só individualmente,
como coletivamente. Então, a minha mensagem é para que as pessoas acreditem no potencial que elas têm. Muito bom, perfeito. Muito obrigada a Mônica Andrés e a toda a equipe da Aliança de Controle ao Tabagismo. Um trabalho lindo, porque é um trabalho sério e vocês são fortes, hein? A gente está aqui para dar maior força. Precisamos disso, a gente precisa realmente de leis, né? É uma coisa até engraçada, porque não deveria nem precisar. Sabendo-se que faz tão mal, ninguém deveria nem chegar perto. Mas eu também entendo que o apelo da mídia é violento, sempre foi violento, né? E aí, uma vez que a pessoa já está viciada e já fuma, aí vem a dificuldade para largar de fumar. Não é verdade, doutor Sidney? Exatamente, bem. Eu tenho aqui algumas perguntas e eu vou fazer porque assim a gente ajuda também quem está em casa, porque elas são parecidas. O Bruno Malta, de Diadema, ele diz: olá, prometi para minha filha que a partir de dezembro eu iria parar de fumar de vez. Minha ideia era ir parando aos poucos em novembro e chegar no fim do mês quase sem fumar, porém não consegui diminuir muito a quantidade de cigarros por dia. Devo continuar diminuindo mesmo que se for bem aos pouquinhos, ou eu devo cortar de vez o cigarro? Espera aí. O ruim é o preço do bom. O erro é o preço do acerto. Então, a sua proposta é maravilhosa e parando aos poucos é excelente, só que sem perfeccionismo. A perfeição não existe. Continue diminuindo, errou, aceita o erro, se propõe a continuar de uma maneira real, não ideal. E você vai conseguir. Se propõe a diminuir que você vai conseguir. Apenas com aquele cuidado que eu tenho falado. Ao lado, vai olhando que emoções te levam a fumar, se é ansiedade, se é preocupação, e tenta ir dando atenção para ela numa outra linha, da solução e não do cigarro. Perfeito. A Maria Eduarda, ela ainda é nova, tem 24 anos, mas diz que fuma desde 17, está preocupada. Ela pergunta se ela parar de fumar, esse ano, se o organismo dela ainda volta completamente ao funcionamento normal. Olha, progressivamente o organismo vai eliminando, porque são substâncias químicas que vão ficando nos órgãos. Quando você para, não entra mais. Então o que tem vai saindo. Então, progressivamente, leva alguns anos, mas você pode expelir a parte importante, você expele. Viu? Você vai se proteger muito. Então, fique tranquila que você vai eliminar muito que está hoje te prejudicando. Aí vai sentir uma diferença na sua qualidade de vida, viu, Maria Eduarda? Vale a pena. Total. A Leila Gonçalves, ela até complementa. Ela quer saber quais são os sintomas se ela parar de fumar, se tem alguma síndrome de abstinência e se dura algum tempo. Tem. Veja bem, você punha a sua emoção no cigarro. Como você não fez nada para aprender a lidar com a emoção, ela vai sair para outro lugar. Muitas vezes pela comida. Se você parou de fumar, você vai começar a comer e vai engordar. Mas outras vezes você fica preocupada, tensa, angustiada. Por isso é que você tem que fazer as duas propostas junto. A proposta de encontrar um meio de parar de fumar e, ao lado disso, encontrar algum apoio para você conseguir lidar corretamente com as suas emoções. Porque para algum lugar a emoção vai. Então você tem que estar tendo algum tipo de orientação, ou livro, ou você tem que estar frequentando algum lugar que oriente. E não é psicologia, não é psicoterapia. É treinamento, é orientação, é aprendizado. Mas se volte para aprender a lidar com as suas emoções, que você vai ver que somadas as duas. Então, por exemplo, isso, eu vou fumar cada dia menos e vou aprender cada dia mais a lidar com as minhas emoções, é um método extremamente saudável, acessível a qualquer pessoa, que se você tiver a paciência, a dedicação, aceitar os dias que você erra, não se desanimar, continuar indo para frente e investindo em aprender a lidar com suas emoções, você chega. Fumar é artificial, nós não nascemos para isso. Então, você nasceu para respirar um ar puro, para ter saúde. Então, se proponha, vá seguindo, aceitando os erros, mas dando continuidade, que você chega. Perfeito. O João Paulo, ele é de Jacareí, ele diz que faz um mês que ele parou de fumar e ele engordou 4 quilos. Ele quer saber se isso é normal e o que ele pode fazer para não comer tanto quando sente a falta do cigarro. Perfeitamente normal. Eu, por exemplo, não acho ruim quando uma pessoa para de fumar e começa a comer. Porque eu acho mais fácil emagrecer do que parar de fumar. Então você trocou por emoção no cigarro para pôr emoção na comida. Agora, procura começar a perceber, não tenho o que fazer, vou comer. Estou com raiva, vou comer. E começa a perceber e começa a tentar ver o que você pode fazer sem ser comer. Se você já passou do cigarro para a comida, agora você pode passar da comida para soluções. É um caminho ótimo. Continue, você está na direção certa.
Legal. A Carla Leal, de Três Corações, ela disse que teve uma recaída, que ela conseguiu parar de fumar, mas ela voltou. Aí agora ela acha que está mais difícil. O que ela pode fazer? Não, é impressão sua. A segunda vez sempre é mais fácil. Qualquer coisa que você fizer, a segunda vez é mais fácil. Então, se proponha, faça de novo, que você vai conseguir. É só a impressão que é mais difícil. Apenas isso. Veja o método que você usou e some a olhar para suas emoções. O que dificulta é não perceber que você tem que pôr a emoção em algum lugar. Porque aí ela continua querendo sair e fica puxando você para trás. Fique alerta para ver onde você vai colocar a sua emoção, que é sempre em soluções, certo? Ansiedade, medo, tédio, vazio. Diz uma maneira de lidar bem com isso. E volte a fazer que você vai ter mais facilidade. E se precisar uma segunda, uma terceira, uma décima, dá continuidade que um dia você para. E precisa, viu? A gente tem uma imagem que é até chocante, de um pulmão de um fumante e um pulmão de alguém que não fuma. Olha a diferença, mas é uma diferença gritante. E a gente quer que você tenha o pulmão rosinha, clarinho. Foi feito assim. Eu sempre gosto de lembrar que uma das formas da gente agradecer a Deus pela nossa vida é fazendo realmente jus ao nosso corpo, é se alimentando bem, é ficando longe dos vícios, é não estragando esse corpo, porque isso aqui é presente nosso, né? Presente de Deus pra gente, então vamos cuidar dele com muito carinho. Amanhã a gente vai receber aqui o Brancato Júnior, que teve uma história de câncer do pulmão, ele vai contar um pouquinho essa história e ele ensinou pra gente coisas incríveis. E ele estava até contando que foi de um dia pro outro. Ele, de repente, foi tossir e percebeu que tinha sangue. Quando ele foi ao médico ver o que era aquilo, ele descobriu que estava com câncer no pulmão. E aí, claro que ele parou. De um dia para o outro, descobri. Porque esse câncer foi sendo formado a cada cigarro que ele fumou. Mas sem sintoma, né? Mas e aí câncer não dá sintoma. O perigo do câncer é que ele não dá sintoma. Por que a dor é boa? Porque a dor faz você cuidar. A ausência de dor é que faz o câncer ser terrível. Qualquer câncer no início, ele é curável, entendeu? Então, principalmente pelo fato do cigarro causar câncer e câncer não causar dor, é que ele é perigoso. Então, as formas de se proteger é se convencer, enxergar a importância, se convencer, se decidir a parar e realmente se propor, mesmo que seja difícil, devagar, se proponha, vai e você chega. Se livra de algo muito destrutivo para a sua vida e que causa muito sofrimento depois que aparecer as doenças. E a gente não quer nada disso para você, ao contrário, eu quero que você tenha uma vida cada vez melhor. Te indico o livro do Dr. Sidney Quioro, que é o Entenda as Suas Emoções. Vai facilitar o seu sucesso, sua saúde e sua felicidade. É um livro muito fácil para você ler e vai te ajudar bastante. Marque o dia, diminua quantidades, pratique exercícios físicos e não esqueça de valorizar as suas emoções, viu? Muito obrigada, Dr. Sidney. O contato é o www.emagrecimento-sidney-quioro. É Sidney com Y, tá? Quioro é com CH. sidneyquioro.com.br. O e-mail é sidneyquioro@gmail.com e o telefone 0 operadora 11 21 48 2800. Até a próxima e eu espero o senhor sempre, porque é muito bom bater esse papo e aprender cada vez mais. Eu é que agradeço. contigo. Fico muito feliz de estar aqui. Meus parabéns Obrigada. por esse trabalho maravilhoso. Muito Falando obrigada. que você não imagina quantas vidas você vai salvar com isso. Eu estava pensando, enquanto o senhor estava falando do câncer, né, que não dá sintoma, que não dá o alerta. O alerta, entenda, que vem de todas as formas, até num programa de televisão. De repente você ligou, ficou parado, está assistindo, é um alerta para você. Pare e a gente torce por você. Tamo junto nessa luta, tá certo? E esse é o melhor momento de parar, porque você ainda tem saúde. Então marca a data e vamos lá, vamos nessa.